Bem, nós vamos calcular agora os pontos de equilíbrio para o modelo logístico com extrativismo com taxa de coleta constante. Esse modelo é descrito por esse sistema, por essa equação. Então, dn dt é igual a Rn que multiplica 1 menos n sobre k menos h, onde h é a taxa de coleta constante, que seria o número de animais por unidade de tempo retirado daquela população. Para calcular os pontos de equilíbrio, nós temos de tomar dn dt igual a zero, quando n é igual a n estrela seriam os pontos de equilíbrio. Bem, então, para isso, a gente pega essa equação R, n estrela menos 1 menos n estrela sobre k menos h igual a zero. Se a gente desenvolver, essa equação vai ficar Rn menos r sobre k n estrela ao quadrado menos h igual a zero. Nós podemos colocar aqui na frente o termo quadrático, então rk n estrela ao quadrado mais Rn estrela menos h igual a zero. Para escrever de uma maneira mais conveniente, nós podemos multiplicar por menos k sobre r. Se a gente fizer essa multiplicação, nós vamos cancelar esse termo aqui, que multiplica o termo quadrático. Então a equação vai ficar n estrela ao quadrado mais menos k sobre r, que multiplica Rn estrela, menos, aí tem menos k sobre r, que multiplica o h, igual a zero. Desenvolvendo um pouco mais essa equação, nós vamos ficar com a seguinte equação de segundo grau. N estrela ao quadrado menos k multiplica n estrela mais h multiplica k sobre r igual a zero. O valor de delta para resolver essa equação de segundo grau vai ser igual a k ao quadrado menos 4 que multiplica hk sobre r. Para que a raiz seja real, o valor de delta tem que ser positivo. Então, nessa condição, k ao quadrado menos 4 hk sobre r tem que ser positivo, ou seja, k ao quadrado tem que ser maior do que 4hk sobre r, ou seja, k tem que ser maior do que 4h sobre r. Escrevendo em função de h, vai ficar que h tem que ser menor ou igual a rk sobre 4. Então, nessa condição, quando h é menor do que rk sobre 4, a equação de segundo grau tem uma raiz, tem uma solução que é real. As duas raízes, então, da equação de segundo grau são a primeira delas, que é o N1 estrela, é igual a k menos a raiz de delta sobre 2. E a segunda raiz, que é o N2 estrela, é igual a k mais a raiz de delta, tudo isso dividido por 2. Bem, o valor de delta é k ao quadrado menos 4hk sobre r. Então, se nós substituirmos aqui, nós temos que o N1 estrela vai ficar igual a k menos a raiz de k ao quadrado menos 4hk sobre r, isso tudo dividido por 2.
E a segunda raiz, o n2 estrela, vai ser k mais a raiz de k ao quadrado menos 4hk sobre r, tudo isso dividido por 2. Essa primeira raiz, ela é instável, e a gente já vai ver por que isso acontece, e a segunda raiz é assintoticamente estável. Então, para fazer a análise de estabilidade desses dois pontos de equilíbrio, então aqui a gente vai fazer a análise de estabilidade. Para análise de estabilidade, nós vamos escrever a nossa equação como sendo dn dt é igual a uma função f de n. O nosso f de n vai ser igual a Rn, 1 menos n sobre k menos h. Nós podemos escrever de uma maneira mais conveniente f de n da seguinte forma: Rn menos Rn ao quadrado sobre k menos h. E da teoria de estabilidade, quem tiver interesse pode olhar o livro do Brouwer do Castilho Chaves. Nós sabemos que a derivada dessa função f de n no ponto de equilíbrio, se essa derivada for negativa, o ponto de equilíbrio é assintoticamente estável. E se essa derivada calculada no ponto de equilíbrio for positiva, o equilíbrio é instável. Então a gente pode fazer o cálculo da derivada. Então a derivada no ponto de equilíbrio é a derivada da função f de n, né, em relação a n no ponto de equilíbrio, n estrela. Né? No nosso caso, se a gente fizer a derivada, vai ser a derivada dessa função aqui, né? Rn menos Rn ao quadrado sobre k menos h. Então a derivada em relação a n vai ser igual, se a gente derivar esse primeiro termo aqui vai dar r, estamos derivando em relação a n. O segundo termo vai dar r, que multiplica a derivada de n ao quadrado, que dá 2n, sobre k, derivada de h, que é uma constante, dá zero. Calculando a derivada, então, no ponto de equilíbrio, isso aqui vai ficar r menos r sobre k, que multiplica 2n estrela. Então, para que o equilíbrio seja assintoticamente estável, essa derivada teria que ser negativa, ou seja, r menos r sobre k, que multiplica 2n, teria que ser negativo. Isso é equivalente a dizer que 2r n estrela sobre k é maior do que r. Como r vai cancelar aqui e aqui, então a gente tem que, nessa condição, n estrela teria que ser maior do que k sobre 2. Então, se o ponto de equilíbrio for maior do que k sobre 2, esse vai ser um ponto de equilíbrio assintoticamente estável. De modo análogo, quando a derivada dessa função f no ponto de equilíbrio for maior do que zero, isso vai implicar em n de equilíbrio menor do que k sobre 2, e esse aqui vai ser o nosso equilíbrio instável. Bem, então se a gente observar as duas soluções da nossa equação de segundo grau, uma delas é k sobre 2 menos um termo, e a outra delas é k sobre 2 mais um termo, e essa raiz aqui é uma raiz positiva, portanto, o n2 estrela é maior do que k sobre 2 e o n1 estrela é menor do que k sobre 2. Né? E por essa razão, o n2 estrela é o equilíbrio assintoticamente estável e o n1 estrela é o ponto de equilíbrio instável. Então, só finalizando,
N2 estrela é o ponto assintoticamente, é o ponto de equilíbrio assintoticamente estável, porque é maior do que K sobre 2, e o ponto que é menor do que K sobre 2 é o N1 estrela, que é o ponto de equilíbrio instável.